Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a trilhar uma carreira muito bem sucedida. Com isso, preparando-os para o mercado de trabalho. Estou, como sempre, com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane. Olá, tudo bem? Como é que bem? estás? Tudo bem, graças a Deus. Estou bem, estou super bem disposta. Que bom, espero que você em casa também esteja. Eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e trabalho com desenvolvimento de liderança, com foco especial na liderança feminina. E estamos aqui para gravar o nosso episódio de número 36. Seja muito bem-vindo. Muito bem, antes de nós entrarmos aqui para o nosso episódio, quero deixar aqui os nossos habituais recados iniciais, bem rapidinho. Primeiro, só para dizer a todo mundo que nós estamos aqui na Biblioteca do Espaço Futurando, que é um espaço da ONG The Help, que nos cedem aqui para gravarmos os nossos episódios deste que é o melhor podcast de desenvolvimento pessoal de Moçambique. E temos mais um recado, que é sobre os descontos dos livros. Falo sobre esse também? Pode falar. Muito bem. Nós temos uma parceria com a livraria Casa do Leitor. E a Casa do Leitor dá descontos a todas as pessoas que nos acompanham e que vão ter com eles dizendo que souberam deste desconto da compra de livros através do Vira Página Podcast. Então aqui, durante este episódio, vai aparecer em algum lugar aqui embaixo um código que serve de cupom para poderes adquirir os teus livros na livraria Casa do Leitor. Boa sorte e aproveita para ler com desconto. É isso. E talvez o último recado, eu sei que a gente já fala isso há alguns episódios, mas nós estamos organizando uma gravação ao vivo, com a participação dos nossos queridos ouvintes e seguidores, né? Então, a gente já tem a primeira turma, né, fechada, o primeiro pessoal, o grupo de pessoas que vai participar conosco, mas já estamos trabalhando na lista de espera para os episódios seguintes. Então, se você tem interesse, só reagir a este vídeo no YouTube, escrevendo nos comentários, quero participar ao vivo, e nossa equipe vai colocar você também na lista de espera, tá bem? Então, com isso, acho que podemos começar? Com isso, podemos começar. Hoje nós vamos falar sobre o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Um livro que é um best-seller. É um livro altamente recomendado para qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida e em várias esferas para poder ler. Este livro, Daiane, deves ter também percebido isso quando leste, não é muito diferente em alguns aspectos de vários livros que nós já fomos trazendo aqui. É mais um daqueles livros que mostra aqui a questão dos hábitos, é extremamente importante no desenvolvimento pessoal, no sucesso profissional. E é interessante que o autor, em alguns momentos, ele cita O Poder do Hábito. Sim. E ele cita Nação Dopamina. Sim. Que são livros que a gente já trouxe aqui. O que mostra que estamos trazendo os livros certos, exatamente, né? Que os próprios melhores autores do mundo citam uns aos outros. E também, como a Marlena disse, que essa questão de desenvolvimento de hábitos, desenvolvimento pessoal, não tem receita mágica, né? A fórmula ali é praticamente a mesma, só tem um que coloca um tempero especial aqui, o outro coloca um tempero ali, mas a base é praticamente a mesma, né? Exato. Então mostra que a gente não precisa muito reinventar a roda, né? Exatamente. Cada um desses seus livros traz aqui ferramentas diferentes, apesar de que muitos dos seus estudos até são parecidos ou tiveram a mesma base. Mas essas ferramentas diferentes a cada livro que nós trazemos, vocês buscam para poder agregar o vosso processo de transformação, porque este podcast é para transformar pessoas, acima de tudo. Mas vamos lá. 2 notas que tem logo na capa deste livro que eu acho importante trazer aqui. O autor, na capa do livro, escreveu: pequenas mudanças, resultados impressionantes. Isso já diz muito sobre aquilo que nós vamos encontrar no conteúdo deste livro. E ele também diz que este livro traz um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Ele também traz isso logo na capa. Então, estas 2 notas já nos deixam com uma visão muito clara sobre o que nos espera neste livro. Mas antes de passar para ti, Daiane, eu quero trazer mais elementos sobre o livro, como nós habitualmente fazemos e já habituamos aqui, passa a redundância a quem nos ouve e a quem nos acompanha. Vamos lá. Este é um livro que tem cerca de 320 páginas. Então, não é um livro pequeno, mas é um livro muito bom de ler. Este livro não cansa. Há outros livros grandes que até são mais difíceis de seguir ali o flow da leitura, mas este livro não é um livro muito fácil de ler
Este livro foi escrito, a sua primeira edição em 2019, então é um livro recente, traz conceitos recentes, por isso mesmo que cita a Nação Dopamina, que também é um livro de 2022, recente, né? exatamente. E depois, este livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias e já foi traduzido para mais de 60 idiomas. Então, é verdadeiramente um best-seller. Uhum. E para quem gosta, né, dessa questão de hábito, né, de mudança de comportamento, realmente é um livro muito bom para se ler e prático, né, de aprendizados para a gente colocar em prática, de verdade. Então, quer explicar como vamos dividir os episódios? Isso mesmo. Nós também fazemos sempre isso. Então são 3 episódios, né? Normalmente a gente divide para ser uma forma um pouco mais didática e dinâmica de trazer um livro tão grande. Então, este primeiro episódio aqui, nós vamos falar sobre a base dos hábitos, né? Vamos trazer um pouco do que é o hábito, como se forma, quais são as bases para a criação de hábitos. Depois, no próximo episódio, nós vamos falar sobre criando hábitos que funcionam. Já vamos ter entendido o que são os hábitos, né? Como se formam. Então agora, como é que a gente vai criar hábito que realmente funciona, que realmente pode se instalar na nossa rotina, né? De maneira consistente. E por fim, a última parte, o último episódio desse livro, nós vamos falar sobre mantendo e potencializando hábitos. Já vamos, portanto, ter entendido o que são os hábitos, como é que a gente consegue implementar na nossa rotina e, por fim, como é que a gente consegue manter esses hábitos. As pessoas reclamam muito que começam as coisas e depois param. Exatamente. Então, esse livro consegue nos mostrar como é que a gente mantém, de fato, e potencializa esses hábitos. Né? Ok, muito bem. Então, se calhar eu começo aqui contando um pouco do que levou o autor a escrever esse livro e olhando até para a própria vida dele, não é? E depois nós vamos trazer aqui a base dos hábitos, como muito bem já dissemos neste nosso primeiro episódio. O autor, ele teve um acidente porque jogando beisebol, alguém o bateu, vou assim dizer, não é? Obviamente que não foi propositado, com um taco de beisebol. Então ele levou mesmo ali uma pancada com um taco de beisebol, mesmo no rosto, e aquilo já lhe pôs num processo muito difícil, porque foi uma batida muito forte que causou-lhe vários problemas ali à saúde. Ele teve de ser evacuado de emergência, teve de ir para o melhor hospital possível da região para receber atendimento. Então ele acabou tendo ali vários transtornos, vários problemas de saúde por conta daquilo, mas pronto, recuperou-se. 6 anos depois, ele já se considerava uma pessoa totalmente transformada, com resultados impressionantes, seja na escola, seja novamente no desporto, na vida pessoal, na vida acadêmica, e ele olha para todo este resultado positivo, depois de ter passado por um transtorno tão grande e ter passado por essa transformação como resultado dos pequenos hábitos que ele foi tendo durante este processo de transformação, durante este processo de recuperação e de cura. Ele até dá o exemplo de momentos em que ele via os seus colegas da faculdade, porque ele vivia num campus acadêmico, ele via os seus colegas de faculdade a ficarem até mais tarde, a jogar videogame, a divertirem-se de outras formas, e ele preferindo dormir. E ele ali já criou o hábito de ter uma boa rotina de sono. Ele também criou o hábito de arrumar o quarto de uma forma muito bem feita, sistemática, dia após dia. Ou seja, pequenos hábitos que ele na altura nem tinha despertado que seria aquilo que lhe faria vir a se tornar uma pessoa já superada, tanto a nível físico quanto a nível emocional, e até com resultados muito positivos. E agora, depois ele olhou para trás e disse, foram esses pequenos hábitos que depois me trouxeram todas essas vitórias que eu aqui tive. Então, queria trazer essa parte introdutória, e que não é muito diferente também de outros livros que nós já trouxemos. Trouxemos isso, acho que foi no Essencialismo, trouxemos isso em vários livros já, em que a própria história do autor serve de inspiração e para nos contar as experiências e para nos trazer livros best-sellers como estes. E é interessante, pegando esse gancho da Marlena, a gente ouve muitas pessoas falarem, fazer 1% cada dia, pouco a pouco cada dia. E é um pouco a base desse livro, né? O autor traz esse entendimento de que pequenas mudanças geram grandes resultados. Quando ele diz que, não, eu vou dormir para garantir que eu durmo um pouquinho mais enquanto os outros reduzem a hora de sono. Eu vou começar o dia fazendo a minha cama.
parecem coisas pequenas, mas são essas pequenas mudanças que de fato geram um hábito, né? E o hábito, uma vez que ele se instala, ele gera grandes resultados. Então, esse autor fala que é necessário a gente melhorar 1% cada dia, e quando a gente melhora 1% cada dia, isto gera um grande efeito de longo prazo. E indo aqui mais a fundo no livro, nessa parte introdutória, é que o autor traz também a importância de construir a nossa identidade a partir desses hábitos. Eu acho que é muito interessante isso, e de repente começar também essa introdução com isso, porque as pessoas pensam que hábitos são coisas que a gente vai fazer por algum pouco tempo e depois largar, né? Eu quero começar a dormir um pouquinho mais, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo. As pessoas fazem por 2 meses e depois voltam ao normal. Eu quero mudar o estilo de vida, quero ter um estilo de vida mais saudável, quero tirar sal, quero fazer uma caminhada, fazem por 2 semanas, depois param. Fazem isso até alcançarem o peso X, depois param, né? Então, o autor fala que a forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte da sua identidade. É quando você desenvolve algum hábito, algum comportamento, não por um período de tempo específico, mas porque você, a partir de agora, quer ser daquele jeito. Você adota aquele hábito, seja qual for, como um estilo de vida. Isso. E você passa a ser, de fato, reconhecido por aquele hábito, né? E ele diz o seguinte: a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. Então é por isso que ele fala: um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Você cria os bons hábitos quando você torna eles parte da sua identidade, de quem você é, e não uma meta que você vai, alcança e depois largou. Exatamente, né? exatamente. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu quero trazer aqui um pouco do conceito do próprio livro, o conceito do título, Hábitos Atômicos, que é para vocês poderem também perceber depois tudo que nós já começamos aqui a trazer e tudo que nós ainda vamos trazer nestes 3 episódios relacionados ao livro. Nós já falamos muito neste podcast sobre hábitos. Já falamos muitíssimo. Quem não assistiu outros episódios sobre hábitos, tem aqui muitos livros sobre isso, podem ver aqui. Hábito é tudo aquilo que nós já fazemos de forma praticamente inconsciente e sem esforço nenhum. O nosso cérebro já não precisa se esforçar muito para fazer essa determinada coisa. Isso é um hábito, não é? Voltando aqui a um exemplo que nós citamos muito, e o autor também cita no livro, que é: nós não precisamos pensar todos os dias de manhã se nós vamos primeiro vestir o sapato esquerdo ou o sapato direito. E provavelmente nós fazemos sempre na mesma ordem, mas nós já fazemos aquilo por hábito, até podemos calçar os sapatos enquanto estamos a fazer qualquer outra coisa. Pronto, isso é um hábito. Mas o que são hábitos atômicos? E vocês podem tentar recorrer aqui à química, que é mesmo a química e a física até, que é mesmo a isso que o autor aqui recorre quando designa hábitos atômicos, porque ele compara isto ao átomo. O que é um átomo? Átomos são menores unidades de matéria, não é? Que são a base para tudo que existe, não é? Então, a matéria é qualquer coisa que tem forma, que ocupa um espaço, que tem massa, não é? Não vou querer entrar aqui em química, em física, em nada disso. Mas isso é a matéria. E a matéria ela é composta por pequenos átomos. Então, é essa mensagem que o autor quer trazer com este livro. Os nossos hábitos e os hábitos atômicos, que ele assim designa, são esses hábitos que são pequenos, mas acabam sendo cruciais e essenciais para formar uma coisa maior. Acabam sendo necessários, pequenos hábitos, para formar uma coisa maior. Quando nós pensamos nos hábitos atômicos isolados, nós podemos não dar muita importância, mas quando nós pensamos no resultado desses hábitos atômicos, nós aí vamos dar uma importância maior, porque aí já formou uma coisa grande. Então, como é que o autor caracteriza hábitos atômicos? Ele caracteriza como aquelas pequenas mudanças diárias que, quando acumuladas ao longo do tempo, geram resultados extraordinários. Ou seja, o termo atômico refere-se a algo pequeno, mais poderoso, assim como é um átomo. Eu queria trazer
explicação, até para as pessoas poderem perceber de onde é que vem esta designação de hábitos atômicos. E agora, até fazendo aqui a ponte com que a Daiane esteve aqui a falar sobre o 1%, o autor diz aqui no seu livro: se conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando o ano terminar. Muitas vezes nós nos concentramos em querer ter um grande sucesso, mas na verdade nós devemos nos concentrar nas nossas pequenas ações. O autor também diz aqui: mudanças que parecem pequenas e sem importância a princípio trarão resultados notáveis se você estiver disposto a investir nelas durante anos. E nós podemos aqui falar horas sobre isso. Muito bom. E estava aqui lendo aqui as minhas notas. É muito interessante, né? Pegando o gancho do que a Marlena estava falando também. O autor diz que mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. Né? E tá ligado com o que ela falou e com a questão da identidade. Mas para isso é necessário você saber quem você quer ser. Como é que você vai mudar? Sim. Né? Se você não sabe para que caminho você está mudando. Mas ele diz o seguinte: decida o tipo de pessoa que você quer ser. Prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. E isso tem a ver com esse 1% que ela está falando, né? Quando você sente que você está progredindo pouco a pouco, você está tendo essas pequenas vitórias pouco a pouco, você está automaticamente mudando o seu comportamento, mudando quem você é. Só que é muito interessante, aí a gente volta em outras conversas que a gente teve aqui sobre propósito, sobre planeamento. É importante a gente saber o que a gente quer mudar, por que a gente quer mudar e para onde a gente quer mudar. Né? Porque não é só mudar coisas porque vi alguém fazendo e quero fazer igual, mas é porque isso quer me levar para onde? Né? Que tipo de pessoa eu serei a partir do momento que eu tiver esse novo hábito de fato implementado na minha rotina? Né? E a partir do momento que você sabe isso, que tipo de pessoa você quer ser, onde você quer chegar, durante a jornada, enquanto você está no caminho para virar aquela pessoa, você está apreciando, você está gostando, você está celebrando cada pequena vitória. Né? Eu sempre trago aqui exemplos de bem-estar, de emagrecimento, porque eu acho que todo mundo em algum momento da vida já passou por um momento de querer emagrecer ou ganhar peso, então é fácil de comparar. Então a pessoa quer chegar a um peso X, né? Seja aqueles que querem aumentar ou querem diminuir. Tá bom, o meu foco é mudar 10 quilos, mas ao longo da jornada eu vou ganhando ou perdendo 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. E isso faz parte do 1% cada dia, que nos faz, no final das contas, chegar nos tais 10 quilos que a gente quer alcançar. Mas não é passar por essa jornada de maneira pesada. Mas ainda falta 9. Como tá difícil. Não, poxa, que bom, já consegui 1 quilo. Exatamente. É aquele meu 1%. E pouco, aquele meu 1% com o de ontem, pronto, já virou 100% e eu cheguei no meu destino final. Mas eu preciso saber qual é o meu destino final. Quem eu quero ser, onde eu quero chegar, para de fato saber o que eu estou celebrando nesses 1% de cada dia, né? Exatamente. Esta questão da identidade que traz Daiane é uma coisa que eu gosto muito, ainda vamos continuar a falar sobre isso, mas eu quero fazer aqui menção sobre alguns exemplos que o autor trouxe neste livro sobre identidade. Ele diz assim: você pode ter uma grande meta ou uma pequena meta, mais do que você querer se focar na meta, você deve se focar sobre que tipo de pessoa você precisaria ser para poder alcançar aquela meta. Então ele diz assim: sempre que você precisa alcançar um determinado objetivo, você deve se fazer a seguinte pergunta: quem é o tipo de pessoa que conseguiria alcançar este objetivo que eu quero? Ele dá aqui o exemplo de uma moça que ela estava acima do peso e ela queria perder peso. E todas as vezes que lhe aparecia um prato de comida ou então qualquer coisa que ela pudesse comer, ou até com um cardápio na mão, para ela poder escolher o que ela vai comer, ela só se perguntava o que uma pessoa magra pediria. Não é? Porque uma pessoa magra e que tem hábitos saudáveis, do ponto de vista de hábitos alimentares, o que pediria? Se calhar pediria uma salada, uma batata doce, um peito de frango assado, e não um hambúrguer frito e batata frita e um refresco. Então, ela todas as vezes se perguntava isso. Ela não se perguntava o que eu devo comer, o que me apetece comer, o que eu preciso comer para perder peso. Não.
Ela se perguntava o que uma pessoa magra que tem hábitos saudáveis comeria. E quando ela respondia, ela já sabia o que ela deveria pedir. Então, identidade é sobre isso. Mais do que onde é que eu quero chegar, qual é que é a minha meta, é que tipo de pessoa consegue alcançar aquela meta. Isso é uma coisa extremamente importante. E o autor aqui diz que é extremamente importante nós desconstruirmos esta coisa do tenho de definir uma meta e mirar na minha meta. Ele traz aqui 4 problemas que eu quero partilhar convosco, que são problemas que existem e nos quais nós precisamos refletir. Ele diz assim, primeiro problema, vencedores e perdedores têm a mesma meta. Nós muitas vezes pensamos que os vencedores são vencedores porque eles tinham grandes metas. Dizemos, eu não fui ambicioso o suficiente. Olha como aquela pessoa foi ambiciosa, tinha uma grande meta, foi lá e conquistou. Mas o autor nos lembra que quando se entra para um campo de futebol, por exemplo, todos têm a meta de ganhar conquistar o título, de ganhar o jogo, de marcar mais golos. Então, assim, não é sobre a meta, porque tanto os vencedores quanto os perdedores, eles têm a mesma meta. É sobre construir a identidade certa, é sobre conseguir trabalhar nesta questão do 1%. Outro problema que ele traz aqui é alcançar uma meta é apenas uma mudança temporária. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que ter muito cuidado com as metas, porque muitas vezes simplesmente alcançar a meta é algo que nós até podemos fazer. Mas como é que nós vamos manter? A dificuldade está em manter. Eu vou dar exemplo de uma casa muito desarrumada. Então, você conseguir arrumar a casa e pôr ela em ordem, você até consegue. Você pensa, ufa, finalmente consegui. Meta alcançada, muito bem, já deu tudo certo. Mas se você não mudou os teus hábitos, correu para alcançar aquela meta, rapidamente você tira uma roupa quando vem do trabalho e lança. Você tira os sapatos e lança para o outro lado. Você come e deixa a louça em um lugar errado. Por quê? Porque você correu para a meta e você não mudou os hábitos. Mesma coisa acontece com o que a Daiane estava aqui a falar sobre construir hábitos alimentares, não é? É sobre a minha identidade. Você começa a pensar quem eu sou, em que eu tenho que me transformar. Não foquem só na meta, porque a meta vocês podem até conseguir alcançar. Um outro problema que o autor traz aqui nesta primeira parte é metas restringem a felicidade. Nós já falamos aqui sobre isso no livro Essencialismo. Muitas pessoas têm uma determinada meta e pensam, eu só serei feliz quando alcançar aquela meta. Mas se ao invés de se focar na meta, você se focar no processo, você vai comemorando pequenas vitórias durante o teu trajeto. E o último problema que o autor traz aqui é metas não ajudam a progressão a longo prazo. Porque você simplesmente foca-se na meta, quando alcança, você relaxa. E às vezes volta com os hábitos antigos. Vezes volta com os hábitos antigos. Mas se você está focada em crescimento de longo prazo, você não pode ter uma meta. Tem que ter várias metas, ainda que sejam várias pequenas metas. Queria trazer esses 4 problemas aqui que são muito importantes para nós refletirmos sobre eles, sobre esta comparação. Meta versus, de facto, construir hábitos atômicos. Eu vejo essa questão de construir hábitos atômicos, como eu falei há pouco, sobre construir um novo estilo de vida. Seja ele qual for, né? Hoje em dia, quando a gente fala de estilo de vida, pensa-se muito em coisas ou materiais ou hábitos saudáveis, mas não só, né? Como a Marlena falou, às vezes é ter um estilo de vida de ter uma casa organizada, é um estilo de vida de ser uma pessoa pontual, seja lá o que for, mas é você entender que a sua meta não é um fim em si mesmo, né? Mas o fim é a pessoa que você se torna para conseguir conquistar aquela meta, né? E nesse exemplo que a Marlena deu da pessoa que visualiza, né? Tenta visualizar como é que uma pessoa magra faria. Acho que a pergunta que a gente sempre tem que fazer, eu costumo colocar muito isso nas minhas redes sociais como provocação, né? A escolha que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta do que eu quero, da minha meta, do meu sonho, do meu objetivo do dia, seja o que for, né? Mas as pequenas escolhas que eu faço todos os dias, desde o momento que eu acordo, a roupa que eu vou escolher, como é que eu trato a minha família,
que eu priorizei no dia, a primeira coisa que eu faço ao chegar no trabalho. Vocês veem que é literalmente 1%. É pouco a pouco de tudo que a gente faz ao longo do dia. E a gente sair do automático, no sentido de ir, né, como eu sempre falo, deixar a vida nos levar, mas intencionalmente, o que eu tô fazendo tá me aproximando ou tá me afastando? Porque se estiver me afastando, eu tenho que parar, pensar e retomar aqui as rédeas e guiar para um outro caminho, né? Então, o autor fala o seguinte: a maneira mais eficaz de mudar seus hábitos é concentrar-se não no que você quer alcançar, mas em quem você deseja se tornar. Isso. Teve algum livro, que eu não me recordo aqui qual que nós trouxemos, que eu lembro que eu falei da lei natural, né, das coisas, da mudança de comportamento, sou, faço, tenho. Isso. Primeiro eu sou, primeiro eu me torno alguma coisa, isso vem pra minha identidade, né? Depois eu faço, e depois eu conquisto o que eu quiser conquistar, né? Não é o contrário, não é, eu quero ser rico, e depois eu vou ter comportamentos de rico. Não, porque senão é como pessoas que ganham na loteria. Ganham, ficam ricos, perdem tudo porque não sabem nem administrar, porque nunca mudaram a sua programação mental para saberem administrar aquele bem como pessoas ricas. Então, primeiro eu preciso mudar o meu comportamento, né? Uma coisa interessante aqui que o autor coloca, com relação a... Ele dá exemplo de ginásio, mas achei muito bom. Ir ao ginásio por 5 minutos pode não melhorar seu desempenho. Pode não te fazer emagrecer, pode não te fazer ganhar a massa que você quer, mas reafirma a sua identidade. Então, pra mim, isso também tem a ver com os tais dos 1%. Às vezes a gente fala, hoje eu não vou fazer isso não, tô cansado, não vai fazer diferença nenhuma eu gastar aqui 2-3 minutos cultivando tal hábito que eu quero. Pode não trazer o resultado, mas tá mandando uma mensagem pra você mesmo de que esse é o novo eu. O novo eu é aquele que vai por 5 minutos. O novo eu é aquele, eu tô aqui nas redes sociais, vai dar meia-noite. Eu tô nas redes sociais, a minha meta é conseguir dormir às 23. Já tô à meia-noite, vou continuar aqui até 1 da manhã. Não, se percebeu que é meia-noite e você não cumpriu com o que você queria, para naquele momento. Você já tá mandando uma mensagem pra sua cabeça de que, o meu novo eu aqui, quando percebe que tá se afastando do objetivo, para imediatamente e amanhã tenta de novo, né? Mas já é o tal do 1%. Então, acho que isso também é uma reflexão bem interessante, né? É mesmo. E isso que falas, Daiane, faz o gancho aqui com algo que o autor chama atenção, que ele traz aqui como conceito de platô do potencial latente. Né? O que é isso? Ele traz no livro um exemplo de derreter o gelo. Ele diz assim, muitas vezes estes nossos esforços de fazer 1% por dia são esforços que são invisíveis. Muitas vezes nós mesmos não vemos, não notamos, não reconhecemos, os outros muito menos ainda. E ele faz aqui a analogia com derreter o gelo. Ele diz, olha, se você tem um cubo grande de gelo e você põe aquele cubo num ambiente em que está uma temperatura de 20 graus, o gelo não derrete. Aumenta para 25, ele continua sem derreter. Aumenta para 28, continua sem derreter. Aumenta para 30, continua sem derreter. A partir dos 32, ele começa a derreter. E à medida que você vai aumentando a temperatura, dos 32 para frente, ele vai derretendo até que vira água completamente. Mas ele chama a atenção que aqueles 20 graus, aqueles 25 graus, aqueles 28 graus, que você ainda não tinha notado o gelo a derreter, não é porque foi igual a zero. Porque igual a zero é se você tivesse mantido o gelo na sua temperatura, que é abaixo de 0 graus. Então, se já está numa temperatura positiva, você já está a exercer uma determinada ação sobre aquele gelo. É a mesma coisa com o 1%. Você já está a exercer ali uma ação sobre aquele teu objetivo, só que você ainda não consegue perceber. Quando chega a um determinado patamar, que é o patamar do potencial latente, que é quando de fato é como se você já chegasse àquele estágio em que aquilo já é visível, as outras pessoas começam a perceber, é quando aquilo começa a dar resultado. Muitas vezes as pessoas vêm para ti e dizem, uau, como você é bem sucedido nisso, como você tem muita sorte. E as pessoas não perceberam o caminho. Mas você fez um caminho gigantesco. O que o autor quer que a gente aprenda com isso é que
muito mais do que nós nos focarmos nas metas, nós temos de nos focar no sistema que nós implantamos no nosso processo de conquistar as metas. O que é esse sistema? O que é esse processo? É como é que no dia a dia eu faço a gestão da minha rotina, como é que eu tomo as minhas decisões para que eu possa chegar a este processo. Ele traz aqui o exemplo do empreendedor. O empreendedor quer criar uma empresa milionária. Mas ele diz assim, isso é a meta. O processo é, que tipo de pessoas ele recruta para trabalharem consigo? Como é que ele toma as decisões? Como é que ele faz a gestão dos custos? Como é que ele faz a gestão de recursos humanos? Isso é o processo. Então, mais do que pensar simplesmente como é que eu faço para ter um negócio muito bem sucedido, um negócio milionário, é no dia a dia. Quem são as pessoas que estão comigo? A mesma coisa acontece contigo para qualquer objetivo que tu tiveres. Qual é o meu sistema? Qual é o sistema que está implantado? O autor aqui até traz a recomendação de nós olharmos para os nossos hábitos, listarmos os nossos hábitos, isso já fica como TPC, listarmos os nossos hábitos e identificarmos quais são aqueles hábitos que são neutros, quais são os bons hábitos e quais são os maus hábitos. Porque uma vez que é hábito e nós fazemos sem grande esforço mental, muitas vezes de forma inconsciente, nós não nos damos conta. Então ele diz, acorda e começa a apontar absolutamente tudo que você faz na tua rotina. E ao fazer todas estas coisas todos os dias, depois você classifica o que é bom, o que é mau, o que é neutro. Acordei, desliguei o despertador, por exemplo, né? Pronto, hábito neutro. Logo de seguida fiz uma oração, hábito bom. Logo de seguida peguei no celular, hábito mau. Então, depois fui fazer a minha higiene, ok, hábito bom. Depois, não é? Então, nós listamos tudo, porque quando nós listamos os nossos hábitos, nós estamos aí a fazer o primeiro exercício para sermos nós a estarmos no controle do sistema. Porque o sistema está lá implantado, decida você ou não. Você tem um conjunto de hábitos que moldam a tua rotina. Então, faça a lista desses hábitos, decida quais são os bons, quais são os maus, quais são os neutros, que é para depois tu poderes entender como funciona o teu sistema e te perguntares se tal como funciona o teu sistema vai ou não te levar à meta que tu tens. Eu quero pegar mesmo esse gancho do TPC. Sim. Porque uma coisa que o autor fala é sobre o processo de ganhar consciência, né? E nenhum hábito se firma, é criado, hábito bom, né? Sem a gente ter consciência daquele hábito, sem ter intenção daquele hábito, né? Então o autor diz o seguinte, o processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. Pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Isto aqui nada mais é do que a intencionalidade que a gente fala tantas vezes, né? Como a Marlena disse, deixa eu listar tudo que eu faço no dia. Você está ganhando consciência, você está saindo daquele automático, porque lembrem-se, hábitos são comportamentos automáticos, né? E esses hábitos, esses tais comportamentos automáticos, eles podem ser neutros, podem ser positivos ou negativos. Mas a gente faz de maneira tão automática que a gente já não percebe se eles estão nos aproximando ou nos afastando do que a gente quer ser, né? Como falamos há pouco. Então é importante, às vezes, parar e olhar de fora, ganhar consciência. Ok, o que é tudo que eu faço? Desse tudo que eu faço, o que é desperdício? O que eu estou fazendo que não me leva para lugar nenhum? Ou pelo contrário, me afasta do que eu quero? E o que é bom? Né? O que me aproxima daquilo que eu quero ser? Então, o autor fala, inclusive, ele traz um termo que chama intenção de implementação. O que é isso? A gente falou disso no Nação Dopamina também. Estudos mostram que só pelo fato de que eu ganhei consciência de que eu quero um novo hábito, tenho intenção de implementar, né? Faço o meu planeamento para implementar, isso já desperta algumas respostas dentro do meu cérebro, né? Que até me ajudam, me impulsionam, me empurram para fazer aquele hábito. Vamos lá. Eu quero começar a fazer o ginásio, então eu vou, me matriculo no ginásio. Ainda que no dia seguinte eu acorde, vou ficar com preguiça, não sei se vou, se não vou. Mas só por eu ter pensado que eu quero, ter feito aquele primeiro ato de ter feito a matrícula, aquilo já me empurra. Não, eu já me planifiquei, eu já até separei a roupa do treino, eu já
planejei aqui, o que eu vou fazer quando eu voltar do ginásio? Aquilo te ajuda a implementar e consolidar novos hábitos, né? E aí o que eu achei interessante, também ligado aqui com a Marlena falou, da gente analisar a nossa rotina, o autor fala que uma das melhores maneiras de adquirir um novo hábito é identificar um que já existe, que a gente já faz todos os dias, e em seguida empilhar um novo hábito nele. É empilhar um novo comportamento sobre ele, né? Ele chama isso de empilhamento de hábitos. Então, muitas vezes a gente acha que eu tenho que abandonar completamente tudo que eu faço, eu tenho que virar uma nova pessoa para ter um hábito novo. Não, muitas vezes é olhar o que você já faz e daquilo que você já faz, como é que eu empilho, como é que eu grudo um novo comportamento, né? Então, vamos lá. No exemplo que a Marlena deu, acordo, desligo o telefone, faço uma oração, faço minha higiene, pego o telefone. Para aí. Pegar o telefone, eu posso ainda assim pegar o telefone, mas por que não pegar o telefone para ler um livro, para ler um artigo, para ler rapidamente um jornal sabendo as notícias do dia? Exemplo, né? Ou ler uma passagem bíblica, enfim, ou, né, alguma coisa que alimente a sua fé. Não é você tirar o telefone, mas é você aproveitar que você já tem na sua rotina, que naquele momento, às vezes que você está sentado tomando seu café, você tem o hábito de usar o telefone. Em vez de usar para ver dancinha, para ver pessoa de biquíni, para ver coisas que não vão te acrescentar, por que eu não aproveito e leio uma coisa? Por que eu não aproveito e, de repente, não sei, penso alguma coisa do meu projeto, né, do meu empreendimento, listo as minhas metas do dia, não sei. Isso é empilhar hábitos. Isso é você aproveitar algo que já está na sua rotina, você já está acostumado naqueles 30 minutos a estar no telefone, mas usa aquilo de uma forma que vem alimentar os seus hábitos, né? É muito interessante. Então ele diz, a chave é amarrar seu comportamento desejado em algo que você já faz todos os dias. E eu achei isso incrível. E de repente eu posso só partilhar uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, quem me acompanha nas redes sociais vê. Na minha hora do almoço, eu não tenho, onde eu trabalho, uma hora do almoço longa, né? A gente decidiu ter um almoço mais curto para sair mais cedo. A gente para de trabalhar mais cedo porque a gente reduziu em 30 minutos a hora do almoço. Então, normalmente eu não saio do escritório. Eu levo a minha comida, porque só tenho 30 minutos, prefiro comer ali mesmo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu leio meus livros durante o almoço, porque antes durante o almoço, ou interagia com colegas, às vezes aproveito para interagir, mas sendo recursos humanos nem sempre eu quero interagir durante o almoço. Então eu aproveito e leio, ou faço minha devocional, ou leio alguma preparação para o podcast, e aqueles meus 30 minutos, eu tô ali a comer, em vez de estar no telefone vendo redes sociais, resolvendo coisas, pagando coisas, eu tô alimentando um pouquinho, ou o espírito ou o intelecto. Então, eu empilhei hábitos, né? Eu aproveitei que é algo que eu já fazia e tornei aquilo ali algo que me aproxima de quem eu quero ser. Boa, boa. Já estamos aqui a caminhar para o fim, então eu quero trazer aqui as 3 principais características dos hábitos atômicos, que é para fazer aqui o wrap-up, vou assim dizer, o resumo do que nós tivemos aqui a trazer. O autor caracteriza os hábitos atômicos de 3 formas. Primeira característica, são pequenos. Então, quando vocês pensarem em mudança de hábitos, em adquirir novos hábitos, vocês devem se apegar àqueles hábitos pequenos. Ele diz, são ações mínimas e fáceis de executar. Quero mudar um hábito? Quero ser uma pessoa melhor? Quero transformar a minha identidade? Então eu vou olhar para os meus pequenos hábitos, porque eles têm um impacto muito grande. Segundo, outra característica dos hábitos atômicos é parte de um sistema maior. Cada hábito contribui para um conjunto de comportamentos que moldam a sua identidade. Então, você tem de perceber, os hábitos são pequenos, mas eles fazem parte de um sistema maior. Então, por mais que a gente tente os ignorar, por eles serem pequenos, não, é só uma barra de chocolate todos os dias. Não, é só acordar e começar por ver as redes sociais. Não, é só dormir 2 horas depois do que era suposto dormir. Mas tudo isso faz parte de algo maior e que tem impacto na tua identidade. E a terceira característica é que eles são poderosos. Eles são pequenos, eles fazem parte de um sistema maior e eles são poderosos, ou seja,
pequenas melhorias consistentes geram um grande impacto no longo prazo. O autor traz o exemplo das moedas. Ele diz assim: se eu te der uma moeda, isso não faz de ti rico. Mas pronto, uma moeda pode te fazer uma pessoa rica. Mas eu tenho de dar uma moeda, mais outra moeda, e mais outra moeda, e mais outra moeda. E vai chegar uma altura que você vai ser rico. E eu vou ter que admitir que uma moeda faz uma pessoa rica. Obviamente, não uma moeda isolada. Isso é uma coisa importante. O mesmo acontece com colocar graus de areia num lado da balança. Se a balança está aqui, eu coloco um grau de areia, se calhar nem se mexe. Eu coloco mais um grau de areia, se calhar não se mexe. Quando eu já coloquei 5.000 graus de areia, começa aí a fazer a diferença. Por isso é que ele diz que aquele pequeno hábito é muito poderoso. Aquele 1 grau de areia é muito poderoso. Aquela uma moeda é muito poderosa. Porque quando você junta, você consegue transformar e fazer coisas com impacto de longo prazo. Eu acho que podemos encerrar assim. Sim. Fica a reflexão, né, aí de casa, sobre quais são esses 1%, quais são essas pequenas mudanças que vocês podem começar a fazer para terem resultados maiores, né? Pensem de fato, como a Marlena deixou aqui o TPC. Analisem a vossa rotina. O que vocês fazem todos os dias? Depois pensam, é positivo, é neutro, é negativo? Me aproxima ou me afasta do que eu quero? Quais desses hábitos eu posso empilhar com outro que seja melhor? Né? Isso tudo é o processo de tomada de consciência, para que vocês consigam, de fato, entender, né, os vossos hábitos, entender que mudanças têm que ser feitas. E na próxima semana a gente vem mergulhando um pouquinho mais sobre como, de fato, implementar e consolidar um hábito, um bom hábito. Boa, né? É isso mesmo. Então podemos encerrar? Podemos. Encerramos. Olha, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Coloca aqui o seu like, subscreva-se no nosso canal e deixa os teus comentários, porque nós gostamos de ler e vamos sempre responder. Ainda que não imediatamente, mas vamos sempre responder aos teus comentários. Obrigada e até para a semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Uma realização Fortis Filmes.